Olá, estamos começando o programa Concerto de Ideias de hoje. Hoje nós vamos falar de um tema também bastante atual. Aliás, essa é uma realidade do Concerto de Ideias. Trazer para você assuntos que normalmente não são discutidos na televisão, mas são bastante atuais. Então nós trazemos assuntos complexos que não são discutidos e desmistificamos, apresentamos os detalhes, todas as questões que envolvem assuntos complexos que devem ser entendidos no dia a dia. E um deles é o uso da tecnologia por pessoas portadoras de necessidades especiais. Ou seja, a tecnologia de inclusão. Para falar sobre esse assunto, está conosco hoje o professor Thales Tomás. Tudo bom, Thales? Olá, tudo bem, Betina? Seja bem-vindo ao Concerto de Ideias. Eu que agradeço. O Thales é jornalista e também doutor em comunicação pela USP e coordena alguns grupos de pesquisa que reúnem aí estudantes, alunos, para justamente fazer o que nós falamos, né, Thales? Pegar assuntos complexos e entender um pouquinho mais como eles acontecem. Isso, no grupo de pesquisa os alunos desenvolvem temas que eles de repente viram de relance numa aula. Lá eles podem pesquisar com mais calma, com mais base, com mais leituras e fazer pesquisas de campo. Então eu trabalho junto com alunos fazendo pesquisas dessas na área de tecnologia. Ok, a gente falando em tecnologia, a gente pode entender que o desenvolvimento da tecnologia alcançou aí várias áreas da sociedade, da vida diária das pessoas. E uma delas a gente pode abordar hoje é a questão da inclusão social. Então, pessoas portadoras de necessidades especiais encontram na tecnologia ferramentas, argumentos para poder continuar tendo vidas mais normais, é isso, né? Isso está acontecendo em muitas áreas, né? Então, talvez o primeiro passo de acessibilidade que as tecnologias atuais sempre proporcionaram é a acessibilidade ao próprio computador. Uhum. Então, pessoas com deficiência visual, atualmente elas já têm softwares e já têm modos de operar o computador que elas podem operar por comando de voz. Uhum. E aí o próprio computador já responde também com voz em linguagem natural, né? Linguagem natural, um nome técnico que a gente usa para falar assim, a nossa linguagem. Uhum. O computador em si ele é programado numa outra linguagem, mas aí, graças a esses softwares, ele responde para a pessoa em linguagem natural, diz para ela as opções que ela tem na tela para clicar, e aí com isso a pessoa consegue se inserir e consegue também usar um computador, assim como outras pessoas que não têm a deficiência visual. Essa forma de utilizar a tecnologia de acessibilidade, a gente pode dizer que é uma espécie de tecnologia social, porque inclui? Sim, podemos usar esse conceito, né? Há vários pesquisadores que estão trabalhando com esse conceito, embora ele ainda não tenha assim, ganhado, não seja um nome técnico propriamente dito, mas dá para a gente chamar dessa forma, né? Por quê? Porque a sociedade ela está o tempo todo em mudança, né? Ela sempre está adquirindo novas formas, e uma das formas que a sociedade adquiriu, especialmente aí nos últimos 30 anos, é essa forma de relação com equipamentos informáticos, como o computador, como o celular. Então, todo tipo de iniciativa que ajuda as pessoas a se verem inseridas nesse contexto social, nós podemos chamar de tecnologia social. Okay. Aconteceu com esse exemplo que eu citei. E, é claro, essas tecnologias também estão ajudando em sentidos mais amplos do que o próprio uso daquele equipamento tecnológico. Você e a maior parte das pessoas que estão assistindo o programa já devem ter visto que já existem diversas cadeiras de quem é deficiente físico, que não pode andar normal, cadeirantes. Existem diversas cadeiras que já são cadeiras informatizadas, automatizadas. Elas são quase um veículo em que a pessoa pode comandar, dependendo do tipo de deficiência que ela tem, ela pode comandar ou com uma mão, se por exemplo ela tem uma deficiência que é só do tronco para baixo, que não afetou os membros superiores, ela pode comandar com a mão o sentido da cadeira. Muitas vezes a gente não percebe, mas esse comando com a mão é um comando informático, tecnológico. Ela não está fazendo força para agora virar a cadeira como se fosse algo simplesmente mecânico, não é isso. É totalmente informatizado. Exatamente. E existem cadeiras que são preparadas, inclusive, para quem não pode mexer os membros superiores. Claro, cadeiras que hoje são extremamente caras, então assim, não tem acesso à população normal, mas é uma iniciativa que, com o passar do tempo, tende a descer para outras faixas da população que aí vão poder também ter acesso, né? No caso, os cadeirantes. Essa questão, professor Thales, da tecnologia social, além de dar acessibilidade, né, ou proporcionar acessibilidade aos deficientes, portadores de necessidades especiais, também deu visibilidade, né, porque as pessoas passaram a fazer parte de outros contextos que antes eles não poderiam. Sim.
Toda vez que na vida humana acontece algum evento que questiona o nosso modo normal de se relacionar com as coisas, isso traz para a superfície temas que antes estavam escondidos. Então, só para citar um exemplo, assim, bem nada a ver, mas de como isso acontece. Quando começaram as ideias do iluminismo, as pessoas de repente descobriram que escravidão não era um negócio normal. Sim. Que até então era normal. O interessante é que isso faz com que as pessoas passem a refletir sobre as realidades e a questioná-las. Isso. Hoje, com a aparição dessas tecnologias, possibilitando essas pessoas de agora ter equipamentos que as insiram no contexto social, está fazendo com que as pessoas passem e vejam assim, antes essas pessoas não podiam participar. Exato. Olha só, elas estavam na invisibilidade, né, elas estavam completamente na periferia, de fato, do social, mas porque tem um evento que acontece, que no caso é a aparição dessas tecnologias informáticas, que mostra um monte dessas coisas que estavam na periferia, a gente de repente se dá conta de que essas pessoas estavam à margem da sociedade. Exato. Elas estavam tão à margem que a gente sequer as notava. É exatamente isso. E além de não percebê-las, nada no nosso contexto social é adaptado às necessidades delas. Isso. Como, por exemplo, calçadas, ruas, enfim, nada é adaptado. Agora que se começa, então, a pensar em novas estruturas para que elas tenham mais condições. Isso, aí a partir daí a gente começa a conceber uma outra sociedade, uma sociedade em que os prédios são acessíveis para cadeirantes, uma sociedade em que pessoas com deficiência visual têm auxílio no chão para poder caminhar e chegar até a entrada do metrô. Calçadas diferenciadas, que são aquelas calçadas diferenciadas. Então aí começa a surgir um monte dessas alterações no cotidiano a partir de um evento que trouxe para a visibilidade gente que estava à margem. Além de trazer para a visibilidade, né, e proporcionar mais acesso, acessibilidade, a gente pode dizer também, professor Tales, que a tecnologia também está, além de fornecer ferramentas, como uma cadeira, por exemplo, ela está trabalhando também em outros contextos, né, das próteses e outros materiais para poder ajudar. As pesquisas, né, os cientistas sonham com 1000 coisas, né? Então, assim, nós temos hoje pesquisas muito avançadas de próteses mecânicas e tecnológicas, né? Então, assim, não tem nada de orgânico nelas, mas que conseguem dialogar com o sistema nervoso central do corpo humano. Então, isso já é algo que existem testes factuais. Se a pessoa entrar no YouTube e digitar lá, ela vai ver vários vídeos disso, de pessoas que estão comandando mãos tecnológicas com o pensamento, porque aí a tecnologia já está conseguindo interpretar os sinais do sistema nervoso central, né? Para quem não tem a menor ideia do que nós estamos falando, né? A mão se movimenta porque o nosso cérebro emite comandos através de um sistema nervoso. Quando você não tem uma mão porque sofreu um acidente ou porque nasceu sem, o sistema nervoso continua se comunicando até um certo ponto e emitindo sinais, como a vontade de mexer a mão. Aí a prótese já está respondendo a esse tipo de coisa. Olha que impressionante. Ainda em testes, ainda alguns protótipos já tem gente utilizando, especialmente nos países desenvolvidos, gente que tem mais condições financeiras, mas isso vai chegar rapidamente para ser uma realidade de uma porcentagem muito significativa da população. Essas pesquisas elas estão tão avançadas que, por exemplo, na USP, há 15 anos já, mas veja, há 15 anos já teve uma pesquisa que mostrou que os cientistas desenvolveram neurônios artificiais para um determinado animal assim, desses crustáceos, que conseguia interpretar os neurônios que estavam vivos no crustáceo, mas não apenas isso. Eles têm testes que verificaram que os neurônios vivos do crustáceo interpretaram os neurônios artificiais como se fosse parte deles. Olha que impressionante. Em outras palavras, eles já descobriram que se eles construírem algo que seja acoplado ao cérebro, que responda exatamente como outras partes do cérebro, o restante do cérebro interpreta aquilo como algo natural, como algo orgânico. E começa a fazer parte do organismo. Exatamente. Ele sente como se aquilo fosse parte dele mesmo. Então, ele começa a fazer comunicação, sinapses, com essa outra parte artificial, como se ele tivesse continuado, como se fosse uma prolongação dele. Obviamente, isso aí já está gerando também uma série de tentativas de recuperar movimentos de pessoas que
perderam os movimentos em algum acidente, e de aumentar, inclusive, potencialidades nossas, como inteligência e outras capacidades nossas. Essa questão da pesquisa gerar resultados na vida prática, isso é bastante interessante, né? De repente, alguém está nos acompanhando e não consegue entender como é que é esse universo da pesquisa. Demora, às vezes, anos para se chegar a resultados, né, professor Tales? Sim, então tem 15 anos, por exemplo, essa pesquisa que eu mencionei, mas eu falei isso justamente para mostrar que já se conhecia essa técnica há 15 anos e hoje em dia isso já está desenvolvido. Então, mais cedo ou mais tarde, isso se reflete de alguma forma no dia a dia. Muitas pessoas estão familiarizadas, por exemplo, com o trabalho de um cientista brasileiro bastante renomado nessa área, que é o Miguel Nicoleles. Ele trabalha, por exemplo, com o exoesqueleto, que é uma estrutura tecnológica acoplada ao corpo da pessoa, que também pela pessoa dizer assim na sua mente, eu quero mexer a minha perna, o exoesqueleto move a perna, empurra a perna da pessoa e a pessoa consegue mexer a perna. Então, isso já está acontecendo. O primeiro toque na bola na Copa do Mundo de 2014 aqui no Brasil foi feito por uma pessoa com deficiência que usou o exoesqueleto para poder chutar a bola, né? Isso me faz pensar o caminho pelo qual nós estamos andando, né? Onde nós vamos chegar com essa tecnologia toda? É difícil dizer onde nós vamos chegar, né? É imprevisível. Se a gente previr assim, nós estaremos assim daqui a 30 anos, nós vamos errar. Se vocês forem ver as previsões das pessoas na metade do século XX de como nós estaríamos depois do ano 2000, quase todas foram erradas. Com certeza. Então não dá para a gente dizer onde a gente vai chegar. A gente pode dizer de implicações que isso tem para a nossa concepção do que é ser humano. E que é, por exemplo, o que eu estudo no grupo de pesquisa. Antes nós concebíamos o corpo humano como algo imutável, imexível, do jeito que a gente herdava ele, da natureza, de Deus, do acaso, seja lá qual era a origem que a gente atribuía a ele, a gente entendia que ele vinha daquele jeito e a gente tinha que aceitar ele daquele jeito. Hoje em dia nós estamos passando a compreender o corpo de forma diferente. Estamos passando a compreender que o orgânico, o natural, o biológico, ele não é tão natural assim, ele pode ser alterado. Pode ser modificado. Pode ser modificado. As fronteiras entre o biológico e o tecnológico estão sendo diluídas aos poucos. Pode ser que a gente chegue num momento em que a gente não veja mais distinção entre o biológico e o tecnológico, entre o orgânico e o artificial. O artifício seja visto somente como uma outra forma do natural se manifestar. Então, isso que hoje nós temos de uma coisa bastante clara, isso é orgânico, isso é biológico, isso é tecnológico, artificial, pode ser que acabe essa fronteira em algum dia. Nós já estamos enxergando os nossos corpos um pouco dessa forma, né? Isso vai levar para um caminho um pouco difícil, diferente. Diferente, vamos precisar de novas ideias, novas teorias para poder nos relacionar com essa nova forma de compreender a realidade, mas estamos caminhando nesse sentido. E você comentou com a gente que você tem esse grupo de pesquisa, que vocês já trabalham com essas questões, né? Já trabalham com essas percepções e reflexões acerca de como que isso vai impactar a vida das pessoas, como que isso vai impactar os relacionamentos, né? O dia a dia, a rotina, enfim, que é a questão do homem pós-moderno, é isso? O homem pós-moderno, ele está chegando num estágio que ele está se tornando quase um pós-humano. Pós-humano. Segura esse assunto, professor Tales, que nós vamos ter que dedicar um programa inteiro um outro só para falar isso. Você topa voltar para conversar com a gente sobre o assunto? Claro, é um prazer sempre. Ok, muito obrigada então por ter aceito o novo desafio, né, e por ter vindo conosco conversar hoje. Eu que agradeço pelo convite. Obrigada. O professor Tales vai voltar então para a gente continuar conversando sobre esse assunto que tem aí o pós-humano, né, o pós-moderno, para a gente entender um pouco mais essa questão. A gente vai fazer uma pausa rapidinho agora e a gente já volta para continuar falando sobre essa questão da tecnologia e a inclusão social. Sai daí que é rapidinho.
Já estamos de volta com o Concerto de Ideias. No programa de hoje nós estamos falando sobre a tecnologia e a inclusão social. E você já sabe, no segundo bloco ele está um pouco diferente. Nós fazemos aí um mergulho um pouco mais profundo nos assuntos. A gente vai tentar entender na prática como acontecem as questões que nós discutimos no primeiro bloco. E hoje nós falamos com um especialista para entender um pouquinho mais sobre o que seria a tecnologia social. E para entender também que a partir de pesquisas que já estão sendo realizadas, alguns protótipos estão sendo criados para facilitar a vida de pessoas portadoras de necessidades especiais. Comigo aqui está a Aira Anoroso, que é uma das repórteres do Concerto de Ideias, e vai contar pra gente, né, Aira, como que foi esse segundo bloco, como que foi esse conhecimento na prática de algumas realidades que a gente já discutiu. Então, Betina, nesse programa a gente quis mostrar 3 pontos de vista diferentes de quem tem a tecnologia a seu favor e de quem não tem. E com isso você de casa vai poder ter uma noção maior do poder da tecnologia na inclusão. Ok, no dia a dia das pessoas que têm necessidades especiais. Exatamente. Junto com você, quem mais está nesse momento, no segundo bloco? A Camila e a Letícia. Ok, então Aira Anoroso, Camila Freitas e Letícia Alves. Acompanhe com a gente. Conta um pouco sobre você pra gente. Qual o teu nome, a tua idade, o que tu faz aqui no NASP? Meu nome é Larissa Padula, tenho 20 anos e curso o primeiro semestre de jornalismo. Qual é o seu nome, quantos anos você tem e que curso você faz? Meu nome é Thaís Alencar, eu tenho 24 anos e eu sou aluna do curso de jornalismo e do curso de tradutor e intérprete. Qual o seu nome, a sua idade e o curso que você faz? Meu nome é Cristina, eu tenho 25 anos e faço faculdade de Direito aqui no NASP. E do que você gosta mais de fazer? Eu gosto muito de ler, gosto muito de assistir filmes, mas tudo que me acrescente de alguma maneira. E o que você costuma fazer nas horas vagas? Eu gosto muito de ler, de sentar na grama, de conversar com as pessoas, gosto muito de ouvir. Eu gosto de esportes, eu gosto de ir na quadra, eu gosto de natação, de nadar na piscina, quando sobra um tempo também. Quando tu não tá estudando, o que tu gosta de fazer? Tirar fotos. Eu amo fotografar, é minha paixão. Tem alguma coisa assim que tu faz que as pessoas falam assim, nossa Larissa, você faz isso, ou se surpreendem quando elas sabem? Eu jogo basquete. E assim, como é a tua rotina? É bem agitada, eu acordo já cedo, quase não consigo tomar café da manhã, já tenho que ir pro serviço, eu trabalho o dia inteiro. Saio do serviço, tenho que engolir a janta e já ir pra faculdade, saio da faculdade, assisto o culto e durmo. O máximo que eu consigo, para poder descansar do dia a dia, que é bem corrido. Corrido mesmo, né? Tu falou que tu vai pro serviço, o que tu faz? Eu trabalho no marketing do NASP e eu faço de tudo um pouco, mas o meu maior hobby lá dentro é a fotografia. Tirar fotos dos eventos e a edição das fotos também. E qual que é a sua rotina? Eu tenho uma rotina bem ocupada, assim. Eu trabalho aqui no período da tarde e à noite eu estudo, eu cumpro minhas atividades acadêmicas. No período da manhã, que é o que eu tenho livre, eu gasto para fazer as atividades da faculdade, para adiantar alguma coisa do trabalho e fazer algum tipo de exercício físico. E aos finais de semana? Aos finais de semana eu viajo, faço palestras e também curto o tempo com a minha família. E me conta um pouquinho da sua rotina. O que você costuma fazer da hora que você acorda até a hora que você vai dormir? Eu acordo bem cedo, fazer meu culto, me arrumar. Eu trabalho o dia inteiro, então almoço correndo, vou na biblioteca estudar, todo dia eu tenho que estudar meia hora, pelo menos, no almoço. Aí depois vai na janta, depois tenho faculdade, tento não faltar muito. Tenho fisioterapia também, 2 vezes por semana eu vou para Mojimirim, passo 2 tardes fazendo físio lá. E final de semana é estudo também, é raro eu sair com os amigos e tal. E eu tento conversar, dar muita atenção para os meus amigos, para conversar um pouquinho com eles. Uma coisa que você faz e que ninguém imagina que você faça, ninguém acredita quando você fala. Outro dia eu fui na piscina no começo desse ano e eu cheguei e entrei na água e todo mundo começou a parar. E começou a olhar e eu nadando normal, só que eu não conhecia as pessoas, eu nadando. Aí a menina falou assim, você consegue nadar? Eu falei, consigo nadar. Aí é uma coisa assim que as pessoas começam, nossa, você consegue nadar. Eu gosto muito de provar algo novo, de tentar uma coisa nova. Desafiar. Desafiar. Eu gosto de desafios, pra tentar superar mesmo. Legal. Assim.
Quando você se tornou independente? Até um certo ponto da minha vida, da minha convivência, eu me considero uma pessoa independente. Porque eu consigo fazer faculdade, eu trabalho, eu moro sozinha, eu faço natação. Só que eu ainda dependo de um meio que não é próprio para me locomover, que é o caso das muletas. Porque eu ainda espero uma prótese chegar para mim aí sim ter mais, eu diria que mais liberdade para caminhar, me tornar mais andar livre, poder... Para ser independente de fato. Para ser independente de fato. E quando foi que tu teve realmente essa independência? Em janeiro deste ano, quando eu ganhei o meu kit livre que acopla na minha cadeira de rodas. Ah, então foi assim que você se tornou um pouco mais independente, né, para fazer as coisas sozinha. A gente falou bem sobre a questão de independência, de tu agora poder ir para lá e para cá e sem depender de outras pessoas. Mas parando para pensar assim, o que é independência para ti? Bom, eu nunca tinha parado para pensar nisso antes e pensando melhor agora, independência é você ter o direito de ir e vir aonde você quer. E agora com o meu kit livre eu posso ir aonde eu quero, a hora que eu quero, voltar, subir em lugares que não davam antes, que eu dependia de alguém para subir, agora eu consigo. E quando foi que você conquistou sua independência? Eu me tornei independente de verdade no início de 2012, quando nós adquirimos a minha primeira cadeira motorizada. E de que forma que a cadeira motorizada te deu essa independência? Eu sempre usei cadeira de roda, desde pequenininha. Teve um período da minha vida que eu usei andador, que foi um dos períodos que eu acho que eu me senti bastante independente também. Porque eu não dependia mais de ninguém para estar me levando para lugar nenhum, ou eu não precisava mais acompanhar ninguém. Mas quando eu precisei voltar para a cadeira, eu voltei a lidar com a realidade de precisar que alguém me empurrasse para ir para os lugares, ou de depender de alguém para ir para todos os lugares. E depois que nós adquirimos a minha cadeira motorizada, principalmente aqui na realidade do UNASP, onde tudo é meio perto, eu me tornei super independente, porque agora eu posso resolver as minhas coisas dentro do meu horário e eu não preciso contar com ninguém para estar me empurrando, para estar indo e voltando. Para mim, isso é assim, o maior símbolo de independência hoje. E quando você conseguir usar a prótese, depois desse tempo de adaptação, o que você acha que vai mudar na sua vida? A chegada da minha prótese vai me dar uma liberdade tanto externa como interna, porque eu faço acompanhamentos psicológicos para me adaptar à minha mente de que eu vou ter uma perna. Assim como a minha perna rejeita a prótese porque ela não fez parte, a minha mente também tende a ficar mais retraída com a chegada dela. Só que eu estou fazendo a seguinte comparação. Eu estou de muleta. Eu não me considero totalmente independente. Eu preciso dela para caminhar. Se eu tiver com a minha prótese, eu sei que não é minha. É uma coisa diferente. Só que ela vai poder me possibilitar a chance de caminhar, de poder subir a escada, de ir para o refeitório, ir para a faculdade sozinha. Então é questão de adaptação. Adaptação. Eu acho que vai, entre aspas, vai me libertar. E, Thaís, para você, o que é independência? Então, independência é muito relativa. Hoje eu sou independente nessa área da minha vida. Hoje eu tenho como decidir para onde eu vou e a hora que eu vou sem depender de mais ninguém. Mas sou dependente em outras atividades do meu dia a dia que eu dependo da ajuda das pessoas. Eu não calço um sapato sozinha, por exemplo. Eu sempre dependo que alguém coloque o sapato no meu pé. Mas voltando a falar da independência nessa parte de ir e vir, a independência também está intimamente relacionada com a acessibilidade. Porque eu só sou independente até o ponto que a infraestrutura do lugar onde eu estou me dá condições de ser independente. Então, se eu estou num lugar que não é acessível, eu dependo de alguém que me ajude a transpor os obstáculos que a cadeira não transpõe. E aí eu entro de novo na questão da dependência. Eu me torno independente até um certo limite, mas me torno dependente
por conta dos obstáculos e das barreiras, que eu preciso transpor e preciso de ajuda. Mas em grandes cidades, por exemplo, me imagina agora no centro de São Paulo, precisando subir uma guia. Quem que vai parar? Só se eu... Na correria de São Paulo ainda. Na correria de São Paulo. Então a gente se torna invisível. É por isso que nós precisamos lutar para que a acessibilidade de infraestrutura seja real. Pois é, a tecnologia pode sim ser usada de maneira benéfica para melhorar os relacionamentos, a vida diária, o cotidiano de muitas pessoas, principalmente no caso do programa de hoje, de pessoas portadoras de necessidades especiais. Você acompanhou aí algumas realidades que a tecnologia tem auxiliado. A gente vai ficando por aqui, a gente volta na próxima semana com outro tema bastante interessante para você. Então até lá!